Bom, nós fizemos também, a OnPOS, né, fez um teste também numa área com um levantamento cinemático. O que é o levantamento cinemático? Diferentemente do estático, o cinemático você pode fazer o levantamento em movimento. Você coloca um intervalo de registro, a cada, vamos supor, você coloca 5 segundos. A cada 5 segundos ele vai fazer uma leitura. E você pode fazer em movimento, ou seja, a cada 5 segundos ele vai estar coletando uma posição diferente. Essa área que vocês veem na lâmina é a área que foi levantada, foi feito o levantamento cinemático, que foi o entorno foi próximo, né, da OnPOS, que é a desenvolvedora do as a Service. Nos levantamentos cinemáticos, nós fizemos 3 testes. O primeiro realizado no dia 21/9, com 1 hora de rastreio, iniciado às 11h47. E com intervalo de registro de 1 Hz, ou seja, a cada 1 segundo ele vai fazer um registro. E esses markers são as referências do levantamento. O resultado final obtido no primeiro dia foi de 4,7 centímetros horizontal e 1,4 centímetros vertical. Esse resultado, como eu já falei anteriormente, é um resultante de todos os resultados obtidos. Isso, se você for ver, para cinemático, é uma excelente precisão. No segundo dia, foi feito o levantamento de 1h09, às 15 horas, do segundo levantamento, e obteve uma precisão final de 5,7 centímetros horizontal e 2,6 centímetros vertical. E no terceiro dia, foram feitas 2 horas de levantamento, com 30 marcadores, com uma precisão final de 3,5 centímetros e 1,5 centímetros vertical. Você pode ver que, conforme você aumenta o tempo, você melhora a precisão. Compara que de 2 horas obteve uma precisão final muito boa horizontal. Bom, aproveitando para falar do software de processamento de dados, eu vou introduzir um método que já é até utilizado pelo IBGE, porém nenhum outro software de pós-processamento possui esse método, que é o PPP. Em que se baseia o PPP? Normalmente, para você fazer um ajustamento, você deve triangular o seu ponto com 2 outras bases. Nisso, a sua geometria deve estar concisa, ou seja, se você tem 3 bases, utilizando 2 bases do IBGE mais a sua, o triângulo final deve ser um triângulo mais próximo do equilátero. Isso, no Brasil, ainda não é tão trivial. Normalmente, se você pega algumas cidades do interior ou do norte do país ou na região nordeste, ainda é um pouco difícil você conseguir uma triangulação concisa. A partir disso, surgiu um método PPP, que ele faz o seguinte: a partir dos dados das efemérides precisas. O que é efeméride precisa? Efeméride precisa é um arquivo que contém a informação da posição exata dos satélites a cada tempo, a cada segundo. Com isso, você consegue calcular a sua posição a partir da posição exata dos satélites, com algoritmos avançados de processamento. Vantagem disso: quando você não tem uma rede concisa de ajustamento, você pode utilizar esse método. Você não vai depender mais de entrar na internet, ir no site do IBGE e ter que aguardar um pouco para você conseguir esse resultado. Você tem o resultado no seu próprio software. Aqui eu vou apresentar algumas precisões obtidas com o método de processamento PPP. O primeiro ponto, esse levantamento foi feito estático. O primeiro levantamento, num tempo de 242 minutos, em torno aí de 4 horas, nós tivemos uma discrepância, ou seja, os deltas, de 2,7 no eixo E, que é o eixo X, né? Menos 0,4 centímetros no eixo Y e 7 centímetros na cota. Ou seja, isso para um ajustamento é bom. Por quê?
Porque, dependendo dos casos, você não tem, como eu havia falado, a rede concisa. Então, poder utilizar esse método é uma vantagem em determinados casos. Nós podemos ver, por exemplo, no segundo exemplo, tivemos em 188 minutos uma precisão, um delta, no eixo Y, no eixo E, né? No eixo X, perdão, de 1,4 centímetros, no eixo Y, ou eixo norte, de 1,2 centímetros, e na vertical, o eixo Z, de 7,1 centímetros. Bom, eu havia falado dos métodos pós-processados, que é aqueles que dependem de um pós-processamento em escritório. Eu vou introduzir agora os métodos que você consegue precisões centimétricas em campo, que são os métodos RTK. O que é um sistema RTK? Seguinte, o sistema RTK é composto de uma base integrada, uma base GNSS integrada a um rádio ou algum outro dispositivo que envie correções. Essas correções são enviadas diretamente para o rover. Ou seja, você instala sua base em um local conhecido e, a partir desse local conhecido, a base recebe o sinal de GPS naquele momento, decodifica a parte de algoritmos internos todas as posições do sinal obtido com a posição já inserida e envia essa correção por rádio ou por GSM ou pelo método N-trip, que eu vou explicar também, para o rover. Bom, agora eu vou falar os métodos. Primeiro é o método UHF. Como eu havia falado, o método UHF é um método de correção via rádio. Aqui nós podemos ver, esse é um rádio externo, que é um rádio que possui maior potência do que o rádio interno. Dependendo da aplicação, é necessário você utilizar. Dependendo da aplicação, você pode utilizar do interno mesmo. A diferença entre os dois é o raio, ou seja, o interno possui um raio de correção menor do que o externo. O interno possui em torno de 2 watts de potência. E o externo em torno de 35, ou seja, você consegue uma correção de até 30 km em condições ideais para rádio externo. Isso assim, em certos casos você instala sua base em um lugar fixo, em uma cidade, e pode conseguir essa correção em outra cidade. Lógico que as precisões vão variar. Quanto mais distante da base, você vai ter uma precisão pior. Porém, às vezes, a precisão não é tão ruim quanto a distância. Às vezes compensa você, em uma larga distância, você trabalhar com um RTK externo. Um outro método de levantamento é o sistema GSM. O GSM possui duas formas. Ou GSM N-trip via servidor, ou GSM onde os dois receptores interagem entre si. Qual que é a diferença entre os dois? O sistema GSM N-trip, você possui uma base de coordenada fixa, muitas bases do IBGE já trabalham com esse método. Ela disponibiliza sua correção na internet, em um servidor N-trip. Esse servidor N-trip é disponível para clientes da internet ou clientes N-trip. Aqui no Brasil é gratuito. Você pode inserir um chip de dados no seu receptor, acessar a internet em campo e já conseguir essa precisão em campo a partir de uma base do IBGE. Por exemplo, você trabalha em Belo Horizonte, você quer utilizar só um receptor GNSS. Você vai com ele em campo, conecta na internet e já obtém essa correção em tempo real. Às vezes é bastante produtivo. Outro método também, GSM, é o método em que que a base e o rover conversam entre si. A única diferença entre o GSM para o UHF é que essa correção, ao invés de ser enviada via rádio, ela é enviada via chip de dados. Nesse caso, vai do cliente ou do usuário definir qual que é o mais produtivo
e qual que é o melhor custo-benefício. Às vezes, se você tem um pacote de telefonia bom, compensa você trabalhar com GSM entre os dois receptores. Bom, agora eu vou falar um pouco do receptor APS-3G em si, que é um receptor de alta performance. Ele possui uma antena Aster RX3. Não sei se vocês conhecem, mas existe uma empresa belga chamada Septentrio, desenvolvedora de OEMs, que são antenas, com partes para GPS, que atuou fortemente no desenvolvimento do satélite Galileu. Ou seja, a mesma empresa que ajudou a desenvolver o Galileu, que atuou fortemente para o Galileu, é a empresa que desenvolve as antenas dos receptores da OTS. Então, eles possuem vários algoritmos de alto desempenho patenteados para a recepção do Galileu. Como, por exemplo, aqui, nós temos o ATRAC+, que é o ATRAC+, e o APME+, que são dois algoritmos que trabalham em conjunto. São algoritmos para a redução do multicaminhamento. O que é multicaminhamento? Ao momento que o sinal do satélite passa pela atmosfera, ele sofre forte variação na ionosfera. Forte variação em vários obstáculos. Esses obstáculos refletem o sinal. A partir do momento que o sinal é refletido, ele pode passar 2 vezes em um mesmo receptor. Isso é chamado de multicaminhamento. Então, o receptor ele tende a diminuir o multicaminhamento. Quanto mais você diminui o multicaminhamento, mais preciso vai ser o seu levantamento, porque você vai ter uma posição mais precisa do satélite. Aqui, nesse caso, podemos ver, temos um gráfico aqui que mostra o delay, que é o atraso do multicaminhamento, gerado pelo multicaminhamento em metas, e o erro. Conforme vai aumentando o atraso, o próprio algoritmo já vai fazendo cálculos para diminuir esse erro. Vocês podem ver que conforme vai aumentando o atraso, conforme o tempo vai passando, o erro vai diminuindo a zero, vai chegando a zero. Ou a quase zero. Né? Erro zero é impossível de dizer que um erro é zero. Como vocês todos trabalham com medição, vocês sabem que nunca existe erro zero. Mas a intenção dos algoritmos é otimizar, ou seja, chegar o mais próximo do zero possível. Nisso que trabalha esses dois algoritmos, diminuir o erro por multicaminhamento. Outro algoritmo de alto desempenho dos receptores APS-3G são o LOC+, que é um algoritmo de alto desempenho para condições de alta vibração. Eu gostaria de ter passado um vídeo aqui, mas devido a algumas defasagens do sistema online web, o vídeo não ficaria bom, mas eu estaria disponibilizando vídeos que mostram que nas condições mais difíceis, nós conseguimos pegar soluções fixas. Ou seja, esse algoritmo ele otimiza a coleta de dados em condições de alta vibração e baixa recepção de sinais. Nesse caso, eu não digo que ele melhora a precisão do equipamento, mas ele garante a precisão do equipamento. Outro algoritmo interno é o EM+, que é um algoritmo para rápida inicialização do sistema RTK. Esse algoritmo garante que o receptor vai conseguir inicialização em menos de 7 segundos, seja float ou fix, dependendo da condição. Mas ele garante que em 7 segundos, a qualquer distância, o receptor vai conseguir inicialização.